Fala galera, hoje nós vamos começar então, como eu disse na aula anterior já de termodinâmica, mas eu disse que hoje nós iríamos começar propriamente dito a termodinâmica, né? Na aula anterior, na nossa primeira aula de termodinâmica, eu apresentei para você a energia interna e variação da energia interna e o trabalho, né? E alertei, cuidado com aqueles tópicos lá do trabalho, aquela observação que eu falei, né? Trabalho realizado, trabalho recebido, cuidado com aquilo, que aquilo é muito importante, ok? Pessoal, por volta de 1850, um físico e matemático alemão chamado Rudolf Clausius, que foi um dos homens mais importantes da termodinâmica, ele enunciou esta primeira lei, tá? Que relaciona as chamadas energias internas de um sistema com a sua relação, né, de energia trocada com o meio externo, tá? Quem que são as energias que eu chamo de energias internas? É a energia interna, a variação da energia interna e o trabalho, tá? São as características que o gás, né, intrínsecas do gás, né? O trabalho que o gás realiza ou recebe e a sua própria, o nome já diz tudo, variação da energia interna. E quem é o quê? Que já é aquela sua velha conhecida quantidade de calor, que é uma energia. O que é essa quantidade de calor? É aquilo que eu te falei da parte que a gente não estuda lá nos gases, né? Que a gente vê isotérmica, isobárica, isocórica, mas em momento algum a gente pergunta: por que o gás esquentou, por que esfriou? Qual a sua relação? Ele ganhou calor, ele perdeu calor, para onde foi, de onde veio, né? A termodinâmica faz esse estudo. Então, quem que é o quê? É a quantidade de calor que o gás troca com o meio externo, ou recebe ou cede. E aí tudo que a gente viu lá na calorimetria continua valendo. Quando um gás ou qualquer corpo cede calor, a quantidade de calor dele é o quê? Negativa. E quando recebe, a quantidade de calor é o quê? Positiva, tá bom? Então guarda isso, tá? Rapidinho aqui, só um comentário sobre a aula anterior. Se eu falar assim, um sistema termodinâmico, que é o gás, tá gente? Ou então ele fala um sistema. Um sistema recebe 1000 joules, de energia de uma fonte externa. E um trabalho de 200 joules é realizado sobre ele. Qual a sua variação de energia interna? O que muita gente faz, desavisado com aquela observação? Ah, recebe, beleza, então 1000 joules aqui é positivo. Aí o trabalho é 200, aí ele põe 200 aqui, joga para o outro lado, acha o delta U de 800 e erra o exercício. Por que erra? Note que eu falei, um trabalho de 200 joules foi realizado sobre o sistema. Se o trabalho foi realizado sobre o sistema, esse sistema termodinâmico que é o gás, ele fez o quê? Ele recebeu o trabalho. Cuidado com aquele texto. Então aqui você teria que colocar o quê? Menos 200. Quando você passa para o outro lado, o delta U fica o quê? 1200, né? Que fica menos 200 mais 1000. Tudo bem? Então cuidado com isso. Ok? Legal. Gente, e quais são as interferências, as aplicações, ou como acontece, como a gente estuda a primeira lei da termodinâmica dentro de casos particulares, como por exemplo, a transformação isotérmica, tá? Lembra que transformação isotérmica, iso igual térmica, temperatura, é uma transformação feita sob temperatura constante. Se a temperatura é constante, o ΔT é zero. Gente, e se o ΔT é zero, a variação da energia interna é quanto? Zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Como é que fica a primeira lei da termodinâmica? Q igual a ΔU mais T. Se o ΔU é zero, então, no caso de transformação isotérmica, toda a quantidade de calor cedida ou recebida pelo gás, ela é convertida em quê? Trabalho. Tudo bem? Então, ó, lembrando, né? E aqui tudo coincide, tudo encaixa. Se ele recebe calor, ele vai realizar trabalho. Se ele está perdendo calor, é porque um trabalho está sendo realizado sobre ele. Positivo, positivo, negativo, negativo. Normal. Tudo bem?
Professor, e aqueles gráficos, a lei de Boyle, a isotérmica, tudo continua valendo, só não vou fazer aqui porque a gente já fez lá no estudo dos gases. Tudo bem? Então, às vezes que você se deu uma esquecidinha, volta lá, dá uma olhadinha que tudo que você viu de lei de Boyle, todos aqueles gráficos continuam valendo. Só não vou repeti-los aqui que tornaria essa aula gigante. Tudo bem? Então agora eu vou apresentar para você as consequências da primeira lei da termodinâmica na transformação isocórica, tá ok? Vamos lá então, pessoal. Olha só. Transformação isocórica, tá? Transformação isocórica, como a gente havia discutido, coros é volume, é uma transformação feita a volume constante. E se o volume é constante, a variação do volume é quanto? Zero, né? O V final menos inicial, se os dois são iguais, é zero. E se o ΔV é zero, o trabalho também é zero, porque a pressão vezes a variação de volume, que é zero, vai ser zero. Tudo bem? E como é que fica a primeira lei da termodinâmica, então, na transformação isocórica? Se o trabalho é nulo, toda a quantidade de energia que o gás recebe ou cede, ela é convertida na variação de energia interna do gás, ou seja, a temperatura do gás vai aumentar ou diminuir. Ah, legal! Agora vamos discutir então, se tem variação de temperatura, porque na isotérmica não tinha. Se tem variação de temperatura, porque se tem ΔU, tem variação de temperatura. Então essa quantidade de calor que o gás recebe ou cede, ela é uma quantidade de calor sensível ou latente. Você lembra disso? É uma quantidade de calor sensível. E a equação do calor sensível? mc ΔT, tá? Onde? Quem é este C? É o calor específico da substância. Que no caso aqui, gente, eu vou escrever, ó, Czinho V. O que é esse Czinho V? É o calor específico do gás a volume constante. Por que isso, professor? O calor específico não é o mesmo sempre? Não. Na calorimetria eu já falo. Quanto que é o calor específico da água? 1. Por toda a fase líquida dela. É o que a gente considera. Ela tem variações. Ele só é 1 mesmo, de 14 para 15 graus. Mas as variações elas são tão pequenas que, para efeito didático, a gente considera que durante toda a fase líquida vale 1. Já nos gases, a conversa não é bem assim, tá? Nos gases, o calor específico ele depende da transformação que o gás está sendo submetido. Se for uma transformação isocórica, ele tem um valor. Se for isobárico, ele é outro valor que nós vamos discutir na próxima aula, tá certo? Então, quem é, para a gente só relembrar um pouquinho, calor específico, qual o significado dele? Toda vez, eu já falei isso para você, que se você quiser saber o significado físico de alguma coisa, faça uma análise dimensional dele. Olha as unidades. Isola o C aqui, ó, quem que vai ser? É o Q sobre M ΔT, só passar dividindo. Então, qual o significado físico que eu já havia falado lá na calorimetria, do calor específico? Ele representa o que para a gente? Ó? A quantidade de energia que cada unidade de massa deve receber ou ceder para variar o quê? Uma unidade de temperatura. Esse é o significado físico do calor específico, normal, que você está acostumado a ver. Tudo bem? Bom, só que estou falando de gás. Número de mols não é a massa pela massa molar? Então eu posso dizer que a massa do gás é o número de mols vezes a massa molar. Ok? E aí eu vou pegar essa equação de novo e no lugar da massa eu vou colocar o número de mols vezes a massa molar. Vai ficar isso aqui, ó. E aí a gente resolveu chamar este termo, ó, massa molar vezes o calor específico, de Czão V. Ah, professor, esse Czão é a capacidade térmica que a gente estudou lá? Não. Aqui esse C maiúsculo, tá? Os alunos costumam brincar comigo, eu falo com eles que a minha letra é muito feia e eu assumo isso. O meu C minúsculo tem perninha, o meu C maiúsculo é sem perninha, tá? Então esse é um C maiúsculo. Só que aqui esse C não é a capacidade térmica. Ele é o chamado calor específico molar a volume constante. Alguns autores chamam só de calor molar,
tá? Então, calor específico molar ou calor molar é a mesma coisa. Eu prefiro falar específico, tá? Porque tem uma propriedade associada ao nome específico, que eu já te falo agora. E aí, como é que fica essa equação? Q igual a NCzão V delta teta. Só, mas o que significa esse calor molar? Como eu já disse, quer saber o significado? Faça análise dimensional. Isola ele aqui, ó. Passa os dois dividindo. O que significa o calor molar a volume constante? É a quantidade de energia que cada o quê? Mol. Gente, daí o nome específico. Específico é porque é por unidade, tá? Então, ó, para que cada mol deste gás varie uma unidade de quê? Temperatura. Lembrando, o calor específico normal, ó, é a quantidade de energia por unidade. Daí o termo específico, por unidade. Por unidade de massa, para variar a unidade de temperatura. Já o molar, o calor específico molar, é a quantidade de energia por cada mol, por cada 1 mol, para variar a unidade de temperatura. Tudo bem? Pessoal, então vamos encerrar essa aula de hoje, tá? Transformação isocórica. As informações são muitas, mas são necessárias e úteis para você nos exames. Então, essa nossa parte de termodinâmica, nós vamos dividir ela em algumas partes, ok? E a próxima aula eu falo para você da transformação isobárica. Tá legal? Grande abraço. Tchau, tchau.